O que acontece depois da morte? Segundo as Sagradas Escrituras, quando uma pessoa morre, o espírito dela é levado para um outro lugar. Os espíritos daqueles que creram no Senhor Jesus Cristo e o receberam é levado pelos anjos do céu diretamente para o céu. Antes da ressurreição do Senhor Jesus, os espíritos daqueles que criam na vinda do Messias eram levados para um lugar chamado Seio de Abraão, que era um lugar de repouso, onde eles aguardavam a vinda do Salvador para levá-los para o céu. E depois que Cristo ele veio e morreu na cruz do Calvário, todos aqueles que aguardavam a sua vinda foram levados por ele, do ser de Abraão, para o reino de Deus. E agora, quanto àqueles que morreram sem Cristo, as almas deles são levadas para um lugar chamado Hades, que é um lugar onde ficam com todos aqueles que morreram sem o Senhor Jesus. E este é um lugar de tormento, e eles esperam. Era o dia do juízo, em que eles serão julgados e também condenados por morrerem sem o Senhor, e por não se arrependerem de seus pecados. Em Lucas capítulo 16, do versículo 19 a 31, está escrito: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão, e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: Não, pai Abraão. Mas se algum dentre os mortos fosse se ter com ele, arrepender-se-iam. Porém ele disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguém dos mortos ressuscite. Explicando esse testemunho, o Senhor Jesus ele contou que havia um homem que era rico. Ele vestia-se de púrpura, que segundo o que pesquisei, era a cor que simbolizava a nobreza. Ou seja, ele era um homem rico que se considerava um nobre. E ele vivia com o melhor que o dinheiro podia comprar. E todos os dias ele vivia com as melhores coisas que o mundo tinha para oferecer. E havia também um homem que era chamado Lázaro, e este homem era um mendigo. E ele também estava ferido. Ele ficava na porta daquele homem, desejando poder comer um pouco da comida que ele tinha, pelo menos as migalhas. E aquele homem rico, ele não se compadecia de Lázaro. E não deu nada para ele, para saciar um pouco a sua fome. E aqui o Senhor ele mostra que mesmo aquele homem não tendo compaixão do seu próximo, os próprios animais tiveram compaixão de Lázaro e lamberam as feridas dele para consolá-lo e aliviar um pouco a sua dor. E aconteceu após algum tempo que o Lázaro ele morreu. Talvez ele morreu de fome. E os anjos do céu levaram ele para o seio de Abraão. Enquanto o homem rico, ele morreu e foi sepultado. E eles foram levados para lugares fora deste mundo, que estavam separados um do outro por um grande abismo. O Lázaro ele foi levado para o seio de Abraão e o rico para a Guiena, um lugar de tormento. Aquele homem ele foi para lá porque
porque ele não amou ao seu próximo. E quando ele olhou para o outro, do que havia do outro lado do abismo, ele viu a Lázaro, estão num lugar melhor do que ele, e queria poder receber um pouco de alívio para o seu sofrimento. Então, Abraão, ele disse que eles não podiam passar um para o lado do outro. Os que estavam salvos não podiam ir para o lugar onde estavam os perdidos, nem os perdidos para o lugar onde estavam os salvos. O homem rico, ele pediu para Abraão enviar Lázaro, pediu que Lázaro ressuscitasse e fosse para a casa de seus irmãos, para falar deles o que acontece depois da morte, para que crescessem e se salvassem. Assim. E Abraão, ele falou, eles têm o Moisés e os profetas. O que isso mostra? Eles têm as escrituras sagradas, que é a Bíblia. Eles precisam ouvir o que a Bíblia diz e crerem nela para serem salvos. Aquele homem, ele disse assim, não, porque acreditava que se eles vissem um sobrenatural acontecer, um morto está entre os mortos, eles seriam salvos. Porém, Abraão mostrou para aquele homem que isso está errado. Por quê? Porque se eles não acreditam na palavra de Deus, então eles não serão convencidos por palavras de homens, de que existe o que existe depois de morrer. Nem mesmo se visse um morto sentado entre os mortos, porque para eles não iriam acreditar realmente que ele morreu e ressuscitou, mas que estava fingindo. Se você que está me assistindo, você quer entrar no céu quando partir deste mundo e não ir para o inferno, então saiba que você precisa do Senhor Jesus, porque só Ele pode salvar a sua alma. As suas boas ações não podem salvar você, porque um só pecado é o suficiente para uma pessoa ser digna de condenação eterna. E portanto, se você quer ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo, então arrependa-se de seus pecados, creia no Senhor e receba-o. E se você quiser recebê-lo, saiba disto. Você precisará negar a si mesmo, se negar a fazer a sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Você precisará carregar a sua cruz, sofrer por Cristo e estar disposto a dar a sua vida por Ele, se isso for necessário. E você precisa também seguir ao Senhor. Se você quer receber ao Senhor Jesus, sabendo tudo isso que você precisará fazer, então faça essa oração. Senhor Jesus, perdoe os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Amém. Se você fez essa oração com fé, tenha certeza, o seu nome está escrito no livro da vida, e você já não há mais condenação para você, segundo a Epístola de Paulo aos Romanos. Quando você partir deste mundo, você não vai para o inferno, você vai para o céu e viverá com Cristo e com o Pai. Para você receber ajuda espiritual, eu recomendo a você que assista a vídeos evangélicos como este e também procure uma verdadeira igreja local para você congregar e ser edificado espiritualmente. E além disto, cultive o costume de orar ao Senhor frequentemente e também de ler diariamente a Bíblia Sagrada, pedindo ao Senhor entendimento para você compreender as palavras da Bíblia. Para que você permaneça andando no caminho do Senhor e conheça mais a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês que estão me assistindo e até a próxima, se Ele quiser.